e apresentando, aliás, ares de governanta, a quem desconhecia, completamente. A princípio, não se incomodou, supondo fosse alguma empregada da casa que por ali andasse, ou qualquer outra coisa semelhante, mas, quando assim pensava, lembrou-se de haver fechado a porta, no momento de se deitar. Isto impressionou-a e o susto cresceu quando a figura aproximando-se do leito e olhando apareceu fazer um forte mas inútil esforço para falar-lhe. Muito assustada, ela cobriu o rosto com o lençol, e, quando, algum tempo depois ousou olhar de novo, já a figura havia desaparecido. Examinou a porta do quarto e encontrou-a fechada por dentro. Será obra de espíritos, pensou, voltando ao leito, mas era uma realidade, se a vista não me enganou. Com essa convicção, depois de 1 ou 2 horas, adormeceu de novo. Na manhã seguinte, porém, com a luz do dia, escapou-lhe a certeza do que havia visto, e alguns meses depois, veio-lhe o esquecimento da visão. Deu-se, então, uma circunstância que lhe veio reviver a crença, de modo mais seguro, na realidade da aparição do tal visitante da meia-noite. Aceitando o convite de uma íntima e apreciadíssima amiga, para passar alguns dias em sua companhia, verificou que essa amiga fazia, ocultamente, experiências espíritas. O Sr. V., curiosa de certificar-se de uma coisa sobre a qual já há muito ouvira falar, acompanhou a amiga em alguns trabalhos. Em uma dessas ocasiões, um espírito se apresentou com o nome de Sarah Clark, nome desconhecido das 2 damas. O espírito dizia que tinha sido, havia já muitos anos, governanta na família da tia da Sra. V., que tinha tentado inutilmente comunicar diretamente com a Sra. V. quando está a visitar a casa da tia, e que seu fim era confessar um ato criminoso por ela praticado, e pelo qual pediu perdão da velha patroa. O insaciável desejo de conseguir, era o que a levava a manifestar-se no quarto que ocupara, quando na terra. Contou ter cedido à tentação de furtar e esconder vários objetos de prata da família, entre os quais um açucareiro e outras peças que mencionou, que ficaria muito grata, se a Sra. V. narrasse isso à tia, e lhe exprimisse o seu desgosto pelo que havia feito e a esperança de ser perdoada. Visitando outra vez sua tia, a Sra. V. perguntou-lhe se tinha conhecido uma pessoa chamada Sarah Clark. Certamente, respondeu-lhe sua tia, foi governanta na nossa família há uns 30 ou 40 anos. Que espécie de mulher era ela? Boa, cuidadosa e asseada. Enquanto esteve convosco, não desapareceram algumas peças de prata da vossa baixela? A interrogada refletiu e disse, sim, creio que um açucareiro e outros objetos desapareceram de modo misterioso. Por que me fazeis essa pergunta? Não suspeitastes fosse Sarah a autora desses desaparecimentos? Não, conquanto ela lidasse com esses objetos, nunca a consideramos capaz de cometer um furto. Então, a Sra. V. narrou-lhe a comunicação que ela e sua amiga tinham recebido, e, comparando as notas, acharam que a lista dos objetos fornecida por Sarah às 2 amigas correspondia à dos perdidos, tanto quanto sua tia podia lembrar-se. Não sei o que essa senhora pensou acerca da história que lhe contara a sobrinha. O certo é que ela disse, se foi Sarah quem subtraiu os objetos está totalmente perdoada. E o importante da história é que desde esse dia, não se deu mais fato algum extraordinário no quarto mal assombrado. Sarah não se mostrou mais aos que ali dormiam. À vista da posição dos personagens, posso atestar a veracidade desta história, que nos patenteia o laço que prende este mundo ao outro. O arrependimento existe ali, como aqui. Ali se conserva o sofrimento e o desgosto pelas faltas graves cometidas aqui. Ali impera o ansioso desejo de obter o perdão daqueles a quem se ofendeu na vida terrena. Em outras palavras, as consequências naturais do mal por nós feito, nos acompanham na fase seguinte da nossa vida, no qual, como na presente, nos emendamos e subimos pela força do arrependimento.
Desse modo, o progresso moral depois da morte é semelhante ao que conquistamos na terra. Arrependei-vos, foi a principal exortação pública do Cristo. A mesma exortação parece dever ser feita a todos os espíritos ainda não libertados das cadeias e dos remorsos terrenos. Fatos como estes induzem os espiritualistas a crerem que o outro mundo é mais semelhante a este do que imaginam os ortodoxos. Outro corolário é que quando se apresentam esses fenômenos espirituais, o esforço para estabelecer uma comunicação com os espíritos que se manifestam pode ser útil, tanto a eles quanto aos atormentados habitantes deste mundo. Por esse meio, a senhora Properti, libertando-se dos ruídos que a incomodavam de noite, podia conservar a posse da sua quinta. Também chamo a atenção do leitor para a prova de identidade, que apresenta a história da senhora V. O nome da governanta era desconhecido das duas damas, quando receberam a mensagem. Nada lhes podia sugerir esse nome, nem o conteúdo dessa mensagem. Apesar disso, pelas indagações, conseguem saber que o nome, e tudo mais, corresponde aos fatos acontecidos há 30 ou 40 anos antes, sem falar do fato da cessação das visitas espirituais. Apenas o visitante deixou de ter motivos para se apresentar. Passemos a outra classe de manifestações, nas quais se nota o mesmo elemento do imprevisto. Capítulo 2. Os animais percebem os fenômenos espíritas. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada. Números 22, 23. Os que julgam incríveis certos detalhes da interrupção que se deu na inútil viagem de Balaão para ir ter com o rei de Moabe, podem encontrar em fatos modernos os motivos para crerem na veracidade desse acontecimento histórico. Creio mais importante, porém, apresentar alguns desses casos, porque se forem suficientemente autenticados, farão abandonar as teorias vagas, relativas à atenção expectante e às ideias dominantes, que buscam classificar entre as invenções do cérebro humano todas as percepções das aparições espíritas. Vejamos, primeiro, uma acontecida na Holanda. O que sucedeu a um oficial suíço? Extraiu o seguinte de uma bem conhecida obra inglesa sobre o sono, escrita pelo Dr. Binns. O autor disse, sob a autoridade de Lord Stanhope, que ouviu diretamente do cavaleiro com quem se deu o fato, Sr. C. Steger, sobrinho do célebre Avoyer, de Berne. O narrador, relatando o fato a Lord Stanhope, lhe disse: não dou importância às aparições, mas algumas há, realmente, muito extraordinárias, e eu não vos relataria esta, se a sua veracidade não fosse atestada por muitas pessoas ainda vivas. Lord Stanhope passa então a fazer com a possível exatidão a tradução das próprias expressões do narrador. Elas. Entrei muito jovem no serviço militar da Holanda e ocupei o meu alojamento durante algumas semanas, sem nada ouvir de notável. Meu quarto de dormir dava de um lado para minha sala de visitas, e, do outro, para o quarto do meu criado, havendo portas comunicando entre si esses compartimentos. Uma noite, deitado mas não dormindo, ouvi um ruído como se alguém estivesse passeando, em chinelas, de um para outro lado da sala. Esse ruído continuou por algum tempo. Na seguinte manhã, perguntei ao criado, se tinha ouvido alguma coisa. Nada, respondeu, a não ser o ruído dos vossos passos pela sala, na noite de ontem. Disse-lhe que não tinha sido eu, e, como notasse a sua incredulidade, permiti-lhe que, se tomasse a ouvir o mesmo ruído, fosse observar o que era. Na noite seguinte, chamei para que me trouxesse uma luz e para saber se tinha visto alguma coisa. Informou-me que nada havia visto, mas ouvira um ruído como se alguém se aproximasse dele, movendo-se em direção contrária. Eu tinha 3 animais em minha sala, um cão, um gato e um canário, cada um dos quais era afetado de modo particular quando o ruído se fazia ouvir. O cão, imediatamente saltava para o meu leito e se encostava a mim, tremendo como se tivesse medo. O gato acompanhava o ruído com o olhar,
como se visse ou quisesse ver quem o produzia, e o canário, que dormia na sua gaiola, despertava logo e começava a esvoaçar com grande perturbação. Ocasionalmente, os ruídos assemelhavam-se aos sons produzidos pelas teclas do piano, ligeiramente tocadas, ou aos que resultariam do girar da chave da minha secretária ao abrir-se, mas tudo se conservava imóvel. Contei o fato aos oficiais do regimento e cada qual veio sucessivamente dormir no sofá da minha sala. Todos ouviram os mesmos sons. O Sr. Steger examinou toda a sala sem encontrar vestígio algum de ratos ou camundongos. Depois de algum tempo, ele sentiu-se doente e agravando-se o mal. O médico aconselhou-o, sem lhe dar o motivo, que sem demora mudasse de habitação. Finalmente, o Sr. Steger mudou-se. Contou mais a Lord Stanhope, que, quando convalescente, insistia com o médico, para que lhe dissesse por quem estava tanto para que abandonasse o alojamento. Este o informou de que esse alojamento gozava de má reputação, pois que ali um homem tinha sido enforcado e supunha-se que um outro fora assassinado. Essa narrativa tem o cunho da autenticidade. Não podemos crer que Lord Stanhope tivesse autorizado o Dr. Bean a servir-se do seu e do nome de um seu amigo, para testar semelhante história, se da sua veracidade não estivesse convencido. A testemunha parece ter sido um observador frio e desapaixonado, mas, suponhamos que tivesse sido uma pessoa nervosa e imaginativa. Obrou criado de conformidade com um temperamento dessa ordem. Foram os sentidos de todos os oficiais chamados para testemunharem o fato, perturbados pela excitação da expectativa. Concedamos todas essas extremas improbabilidades, e permanece uma outra dificuldade: o cão, o gato e o canário seriam também seres nervosos, seriam também seus sentidos obliterados pelas ideias dominantes. Em relação ao mais sagaz dos animais domésticos, a quem a superstição popular tem decretado usualmente uma potência ocasional fora das simples percepções espirituais, ou uma espécie de pressentimento em certos casos de morte próxima, não me aventuro a afirmar que os cães gozem sempre de tal faculdade. Entretanto, conheço um caso bem provado, que nos mostra que algumas vezes o seu instinto muito se semelha a isso. O que precedeu a morte inesperada de um menino. Há 30 anos tinha eu íntimas relações com a senhora D., filha do falecido reverendo R. Sass, conhecido e respeitado no estado de Indiana. Seus avós, chamados As, viviam em Woodstock, Virgínia, quando sua mãe, depois senhora R., contava 20 anos de idade e era ainda solteira. Tinha esta última um irmão de 2 anos, o qual possuía um cão favorito, que era o companheiro constante e parecia ter por ele um cuidado especial. As circunstâncias que acompanharam a morte repentina desse menino foram narradas à senhora D., por sua mãe. Era cerca de meio-dia quando o menino, correndo pela sala de visitas, tropeçou num tapete e caiu. Sua irmã levantou e conseguiu aquietá-lo. Na hora do jantar notou-se que ele só se servia da mão esquerda, não podendo utilizar a direita. Friccionaram-lhe com cânfora o braço direito e o menino não mais se queixou. Enquanto jantavam, o cão se aproximou da cadeira do menino e começou a gemer de modo lastimoso. Enxotaram, mas ele saiu uivando. Depois, veio colocar-se debaixo da janela do quarto onde o menino se achava, continuando a uivar de tempos a tempos, e ali se conservou durante a noite, apesar de todos os meios empregados para desalojá-lo. Ao anoitecer, o menino piorou seriamente. A 1 hora da madrugada falecia. Enquanto viveu, ouvia-se com pequenos intervalos os lamentosos gemidos do cão, mas, apenas morreu, os uivos cessaram e não mais se renovaram. Tenho toda a confiança na senhora D., a narradora dessa história. Isto, contudo, é apenas um exemplo que veio diretamente autenticado, e limito-me a apresentá-lo. Os animais não possuem o dom do pressentimento, mas julgo suficientemente provado que têm percepções espirituais. Em outra obra,
Incidentalmente apresentei algumas evidências a esse respeito e julgo-me feliz em poder aqui apresentar, vindo de fonte acreditada, de um médico, como prova, um dos incidentes melhor atestados e mais circunstanciadamente relatados de que me lembro. Ele é valioso para os escritores médicos, pois eles, os médicos, a exemplo dos outros cientistas, relutam em admitir quanto tem avisos de sobrenatural. A história que vou contar apareceu 3 anos antes do advento do espiritismo na América, num dos mais conhecidos jornais médicos da Escócia, quando se fazia crítica de um trabalho sobre o sono, então publicado. O crítico toca no assunto das aparições, e, depois de noticiar muitos casos que julga de fácil solução, diz o seguinte: o presente caso é um dos mais raros e cuja explicação desconcerta o investigador filosófico. É realmente, quase, o único caso autêntico a que nos podemos referir, pois sucedeu com um amigo particular e cada circunstância foi minuciosamente estudada, em ocasião oportuna. A narrativa é tão autêntica quanto possível. Aumenta, ainda o interesse desse caso, o fato de ter sido comunicado há muitos anos ao Sr. Bert, segundo afirma este em sua obra sobre aparições, na qual confessa não poder explicá-lo pelo mesmo processo filosófico empregado com todos os outros, e achá-lo muito aproximado do sobrenatural. Essa história, tão fortemente recomendada, é contada do modo seguinte. O cão na floresta de Elfridge. FMS passava pela floresta de Elfridge certa vez, à meia-noite, acompanhado somente do seu cão, mestiço de terra nova e mastim, animal valente, que não temia homens nem feras. Levava consigo uma arma de caça e um par de pistolas carregadas, além da sua espada, pois pertencia à escola militar, da qual obtivera naquele dia uma licença para ir à caça. O caminho internava-se pela mata e próximo ao centro desta, em local mais limpo que o resto, se encontrava uma cruz indicando o ponto onde um coiteiro caíra assassinado. O lugar passava por mal assombrado, afirmando alguns já terem visto o espírito. Frequentemente, havia passado antes por essa cruz do bosque, sem observar coisa alguma, e ligava essa história de aparição de espíritos tão pouca importância, que, por mais de uma vez, em aposta, tinha meia-noite ido até o local sem nada ver, a não ser uma vez, um coiteiro ou ladrão de caça. Na noite a que nos referimos, quando ele se aproximava do espaço limpo, julgou descobrir do lado oposto a figura de um homem, um tanto menos distinta que o natural. Chamou o cão que ia à frente ladrando e perseguindo a caça que encontrava. Bateu-lhe de leve na cabeça para chamar-lhe a atenção, e preparou a espingarda. O cão mostrava-se impaciente. Intimou a figura, mas não obteve resposta alguma. Suspeitando fosse um ladrão e preparado para repelir um ataque, indicou a figura ao cão e o animal lhe respondeu rosnando. Enquanto fixava a figura, veio ela deslizando, colocar-se a uma braça de distância, nele fixando também os olhos. A aproximação se deu sem ruído nem sussurro. O rosto da aparição era mal definido, mas distintamente visível. Não podia desviar os olhos dos do fantasma, que pareciam fasciná-lo, a ponto de prendê-lo ali. Ele não teve medo de uma ofensa corporal, mas, somente indefinível sentimento de pavor. Seus olhos estavam tão fascinados pelos da figura, que nem pôde prestar atenção às roupas e à forma de seu corpo. Ela olhou calmamente, com ar benévolo, por tempo que não excedeu de meio minuto, e repentinamente tornou-se invisível. A forma tinha se conservado em sua presença por espaço de 5 minutos. O cão, que antes se mostrava furioso e rosnando, estava agora deitado a seus pés, como se estivesse em transe, com a mandíbula caída, os membros trêmulos, todo o corpo agitado e coberto de frio suor. Depois que a forma desapareceu, tocou no animal e falou-lhe, sem que ele parecesse reconhecê-lo, até que, depois de algum tempo, foi recuperando os sentidos.
Por todo o caminho, na volta, o cão andou muito apegado ao dono, sem se importar com a caça que encontrava. Foi somente 15 dias depois que ele voltou-se do susto, mas nunca mais recuperou a primitiva vivacidade. Nada pôde, daí em diante, induzi-lo a entrar na mata de noite, nem a consentir que alguém o fizesse. Se, durante o dia era obrigado a transpor a clareira, só o fazia com o dono, não se afastando do seu lado, dando sinais de medo e tremendo durante o trajeto. F frequentemente passou por aquele lugar à meia-noite, mas nunca mais viu o fantasma. Antes do ocorrido, ele tratava como ridículas todas essas histórias de fantasmas e espíritos. Depois, entretanto, ficou crendo. O crítico não hesita em exprimir a opinião de ter sido a aparição testemunhada por S o resultado de uma ação sobrenatural. Esse fato publicado num jornal de medicina e de reputação antiga e firmada, 3 anos antes da palavra espiritismo ser pronunciada, tem uma importância capital. O incidente aí relatado causou completa revolução nas opiniões da testemunha que de séptico que era a respeito das aparições e dos espíritos, tornou-se um crente pela evidência dos próprios sentidos. Mas, quer crer na existência dos espíritos e nas aparições, se não admitir a realidade da outra vida? Podia ele racionalmente continuar a descrer? Esse único incidente lhe deu da futura fase da existência uma prova tão completa, como 100 deles, igualmente evidenciados, lhe poderiam dar. Ainda mesmo que F quisesse, qual fazem muitos, preferir acreditar que os seus sentidos foram iludidos do que na volta a este mundo, de um habitante do outro, a mudança do seu caráter e seus invencíveis terrores aí estariam para protestar contra a sua pertinaz e lógica descrença. Capítulo 3. Universalidade das manifestações espíritas. Os milagres cessam, quando o homem deixa de crer neles e os esperar. Leque. É isso que comumente chamamos uma opinião racionalista, mas não uma opinião correta sobre o milagre. Muitos fatos citados correntemente como miraculosos, indubitavelmente nunca existiram, mas há também grande quantidade deles, que são exatos. Uma crença errônea pode levar a imaginar os primeiros, os outros fatos, porém, não dependem dos nossos pensamentos, dão-se, quer creiamos, quer não, na sua possibilidade. É exato que aquilo a que o mundo costuma chamar milagre, cessa de ser tal, quando é criteriosamente examinado. Não é, porém, verdade que os fenômenos semelhantes aos que os teólogos chamam milagres do Novo Testamento, cessem, quando deixamos de crer neles ou deixamos de julgá-los tais. Não é também verdade que certas manifestações, que se dão por efeito de uma potência espiritual e são governadas por leis ultramundanas, sejam uma demonstração de credulidade e desapareçam como a névoa da manhã, ao surgir o sol da razão. A grande lição colhida nas poucas narrativas que vos tenho feito, em muitas das que se vão seguir em centenas de outras, atestadas fora de toda negação racional, é porque as genuínas aparições espíritas se produzem apesar das desconfianças, da descrença e mesmo da repugnância dos que as testemunham. Deram-se quando as visitas de um anjo do céu não eram esperadas, e indubitavelmente com mais frequência em umas, que em outras épocas do mundo. Geralmente se crê que de 25 anos para cá, uma epidemia supersticiosa, nascida na América do Norte, apossou-se de milhares de homens e mulheres fracos, despertando neles a mais antifilosófica crença, nominalmente, a da manifestação entre nós de uma graça, pela qual se estão produzindo fatos maravilhosos e sem exemplo no passado, e especialmente concedida por Deus a esta geração favorecida. Na opinião dos adeptos dessa teoria, a nova fé não era mais que uma mania temporária, destinada a passar, como centenas de ilusões outras. Essas ligeiras tiradas para dar uma solução às dificuldades do momento são tão cômodas quanto ilógicas. Se elas libertam os homens do embaraço das investigações,
não os salvam de erros de caráter mais grave. Nada mais fácil de alegar-se que, se remontarmos alguns anos do tempo em que a narração dos golpezinhos de Rochester encheu de desgostos a igreja e escandalizou o mundo da ciência, topamos com uma idade despida de toda insinuação miraculosa, salvo no interior da suspeitosa jurisdição do eclesiasticismo romano. É fácil dizer-se, mas discorda de fatos notórios. As primeiras manifestações de Rochester deram-se em março de 1848. Pode-se asseverar que o fato de não se haver encontrado, 10 ou 15 anos antes, no seio das nações sóbrias e civilizadas, onde as ciências caminhavam livres e respeitadas, alguma segura evidência dessas ocorrências, tão estranhas quanto impossíveis de ser explicadas materialmente, isto é, as manifestações espíritas, não quer dizer que elas não se dessem. Vejamos, o nosso país é novo, empreendedor, crédulo e não inclinado a estudos profundos. Passemos, pois, a um outro. Os ingleses são graves, práticos, pensadores, calmos, não muito tolerantes com as novidades temerosas, sensíveis ao aguilhão do ridículo, inclinados suficientemente a seguir as velhas rotinas do hábito e dos costumes, legal, material e espiritualmente. Em nenhum outro país a ciência é mais livre, em nenhum os cientistas são mais intransigentes, cépticos e ativos. Esses traços nacionais dão imenso valor à seguinte narrativa ou grupo de narrativas, para as quais a minha atenção se dirigiu, graças à bondade de um amigo cuja perda recente o mundo deplora, Roberto Chambers. Tive em mãos um livro notável, mas pouco conhecido, escrito há 30 anos por um distinto cavalheiro, oficial inglês, membro da Sociedade Real. O autor desse livro atesta uma desordem de caráter muito singular, ocorrida em seu país natal, perto de Woodbridge, Suffolk, a qual perdurou 2 meses. Os detalhes são os seguintes. 53 dias de campanofonia. A manifestação começou a 2 de fevereiro de 1834, na casa de residência do Major Barmore, no condado de Suffolk. Na tarde desse dia, que era domingo, durante a estada do Major Moore na igreja e quando só se achavam em casa um criado e uma criada, sem motivo aparente a campainha da sala de jantar tocou 3 vezes. O tempo estava calmo, o barômetro marcava 29, e o termômetro guardava o nível usual. Não se dava qualquer alteração sensível na atmosfera. No dia seguinte, a mesma campainha vibrou muitas vezes, ainda sem causa aparente. No terceiro dia, 5 das 9 campainhas suspensas em um recôncavo da casa, vibraram fortemente muitas vezes, sem que se pudesse saber que força atuava nelas, produzindo e fazendo cessar as vibrações. Depois, todas as campainhas da casa, em número de 12, excetuando-se a da porta da rua, repetidamente tocaram do mesmo modo, quase sempre 5 de cada vez. Os cordões das campainhas eram visíveis em toda sua extensão, salvo quando por pequenas aberturas passavam através do soalho ou da parede. O fato reproduziu-se em todos os dias de fevereiro e março. As campainhas soavam de modo mais ruidoso que o comum. Nenhum empuxão, diz o Major Moore, seria capaz de produzir tão violentas vibrações. Puxando-se para baixo o cordão horizontal, as campainhas só emitiram um som fraco. O Major diz ainda que o movimento das campainhas e suportes espiralados e flexíveis, quando produzido pela mão, era comparativamente lento, tornando-se perceptível, ao passo que no caso observado, era demasiado rápido para poder ser visto distintamente. Naturalmente, esses prodígios surpreenderam muito ao Major Moore, e tanto ele como os criados e amigos empregaram todos os esforços para dar-lhes uma explicação natural, porém, tudo inutilmente. Então, ele publicou uma narração do fato no Ipswich Journal, de 1º de março de 1834,
descrevendo a colocação das campainhas e dos arames que se lhes prendiam, na esperança de que alguém lhes sugerisse alguma explicação, mas que não se limitasse a atribuir ao embuste, ali reconhecido impossível. Respondendo a alguns investigadores, que provavelmente buscaram indicar-lhe a causa procurada, ele declarou que a sua morada não era infestada de ratos nem tinha macacos em casa. A última vez que o fato se reproduziu, foi a 27 de março de 1834. É de toda evidência, à vista do livro do Major Moore, que ele não poupou trabalho durante as 7 semanas e meia em que a manifestação estranha se deu, para descobrir que artifício fraudulento poderia ser possível em tais circunstâncias. E afirma, as campainhas tocavam na ocasião em que ninguém passava junto do edifício ou no terreno vizinho. Eu ficava na cozinha, com todos os criados, por ocasião de dar-se o fato, não podendo nenhum deles ocultar-se às minhas vistas. Mas, então, que era isso? Nem eu, nem os criados, nem outra pessoa qualquer podia ser autor do fato pasmoso, que eu e mais de 10 outros observamos. Finalmente, o Major declara, estou perfeitamente convencido de que esse fenômeno não foi produção de algum agente humano. Agora, admitido que o que chamamos manifestações espirituais, fatos em que não podemos descobrir vestígios de agência humana, é o moderno fruto de uma epidemia começada em 1848, qual poderemos supor ter sido o resultado provável do artigo de jornal narrando a ocorrência supramencionada e publicada na Inglaterra em 1834. Simplesmente o de ser o articulista considerado como vítima ridícula, ou censurado como impostor. Mas, que acontece atualmente? Revelação pela campanofonia. No livro do Major Moore, lemos que a sua comunicação ao Ipswich Journal compunha-se de cartas contendo a descrição de 14 diferentes exemplos de misteriosos toques de campainhas, todos inexplicáveis, todos acontecidos na Inglaterra, nos condados de Norfolk, Suffolk, Kent, Derby, Middlesex, ou nas proximidades das cidades de Chelmsford, Cheltenham, Chesterfield, Cambridge, Bristol, Greenwich, Windsor e Londres. Todos eram de data comparativamente recente e a maioria deles atestados pelas assinaturas dos que os testemunharam, com a permissão de publicar seus nomes. Ele recebeu mais 3 comunicações, revelando outros mistérios, aos quais me referirei adiante. Cumpre notar que os 14 exemplos pertencem todos a uma fase particular de manifestações, fase bastante rara, segundo as minhas observações. Possuo notas sobre uma semelhante, sucedida nos Estados Unidos, em uma casa da Penn Street, em Filadélfia, durante os 5 dias da semana que mediaram do dia de Natal ao do Ano Bom, em 1857. Dessa rara fase de manifestações, porém, podemos imaginar que nos 14 exemplos apresentados no Belling's Bells, não temos mais que uma pequena parcela de casos similares, acontecidos na Inglaterra. As probabilidades são que 9/10 dos homens e mulheres deste mundo fogem da notoriedade, ou evitam o incômodo de verem publicadas tais narrativas. Neste pequeno livro, porém, milhares de maravilhas que se desvendam, que se podem ter dado em todas as idades, ficaram esquecidas e sem explicação. Falta-nos espaço para apresentar as 14 narrações do Major Moore. Limitar-me-ei a apresentar 3 das principais, onde a evidência está bem demonstrada. Uma perturbação de 18 meses. Em uma casa vizinha de Chesterfield, pertencente ao Sr. James Asheu, longos e repetidos toques de campainha se produziram durante 18 meses, a começar de 1830. Os detalhes são fornecidos, em parte pelo próprio Sr. Asheu, e em parte por seu amigo o Sr. W. Felkin, de Nottingham. Segundo o Sr. Felkin, todas as campainhas da casa tocavam em horas diferentes, mas nunca antes das 5 da manhã, nem depois das 11 da noite. A oscilação era semelhante à de um pêndulo,
sem nenhum decrescimento. Uma campainha, em uma tarde de sábado, adiantou-se separada do suporte e tocou cerca de meia hora. Outra que havia caído e fora colocada em um quarto retirado, aí se conservou quieta por algumas semanas, mas, fixada depois a uma fita de bronze flexível entre um cabo e a parede em que este estava pregado, começou logo a tocar. Elas tocavam sem parar, com muita força e por longo tempo. Algumas vezes, quando a vibração era mais forte, o Sr. Acheu segurava uma delas e forçava a conservar-se quieta, mas, apenas a soltava, começava ela a oscilar e a tocar. Todas as campainhas estavam colocadas fora do alcance da mão. Fabricantes de campainhas foram chamados a prestar auxílio, mas nada puderam encontrar nelas ou nos fios e suportes, que explicasse o fato. Uma vez, enquanto o operário estava reatando os fios, depois de longo silêncio, uma das campainhas começou a tocar junto mesmo da sua cabeça. O homem precipitou-se da escada e, abandonando a ferramenta, partiu correndo e gritando que Satanás estava nas campainhas e que ele não mais nelas tocaria. A casa onde isso se passou era tão solidamente construída, suas paredes tão espessas, os alicerces tão profundos, que podia resistir à fúria dos mais fortes ventos. Cada uma das partes dessa vasta casa, diz o Sr. Felkin, foi por mim examinada com o maior cuidado e não pude encontrar a causa natural do que estava vendo. Falando do seu amigo, diz o Sr. Felkin, ele é o inverso do homem supersticioso, ilustrado, filósofo, infatigável investigador. O Sr. Acheu fez várias experiências com eletrômetros e outros instrumentos de prova, e falou sobre o assunto com muitos homens de ciência, mas tudo sem resultado. Nunca o Sr. Felkin ouviu o amigo atribuir ao acaso o fato que se deu em sua casa. De vez em quando, realmente, foram feitas tentativas, tanto pela família como pelos visitantes, para descobrir a influência oculta, quer quando as campainhas estavam presas às linhas, quer com as linhas cortadas, circunstância que não produziu nenhuma alteração aparente na disposição das campainhas para tocar. Esses fenômenos realmente desnorteavam os mais perspicazes investigadores. Esse toque tão persistente de campainhas causava grande excitação, não só na casa, mas, por sua divulgação, na vizinhança. Os criados andavam assustados e alguns abandonaram seus empregos. Os meninos tinham muito medo, mas acomodavam-se por lhes dizerem que as campainhas estavam doentes. Havia um atalho perto da porta do Sr. Acheu, mas os viandantes preferiam fazer volta a passar por ali. Outra observação é mencionada em relação a esse caso, para nós bastante inteligível, mas, que sem dúvida era um enigma para o Major Moore, que escrevia num tempo em que ainda não se ouvia falar de sensitivos e médiuns. É esta: as comadres da vizinhança notaram, relativamente a uma jovem que residia com a família do Sr. Acheu, que os fatos só se davam quando ela ali estava, cessando quando se ausentava. Não parece, porém, que a mais simples ação voluntária dessa jovem tenha sido suspeitada pela família, que então teria meios de impedir a reprodução do fato. O seguinte narrativa vem de um londrino. Narração de um fato de campanofonia por uma senhora. Entre as numerosas cartas recebidas pelo Major Moore havia uma da Sra. Miones, procedente de Islington e com data de 17 de maio de 1834. Dizia a escritora, na segunda quinzena de fevereiro de 1825, voltando de um passeio, ela residia então em Earl Street, número 9, Westminster, às 4h30 da tarde, proximamente. Encontrei minha família muito assustada por terem as campainhas da casa vibrado, sem motivo aparente. A primeira campainha que soou foi a do quarto das crianças, presa em um arame cuja ponta estava colocada ao fundo da casa, sem ligação alguma com os outros. Tocou por muito tempo, antes das outras começarem a fazê-lo. Depois se seguiu a da sala de jantar, a esta da sala principal,
e afinal as outras, às vezes todas juntas, como se umas incitassem as outras, outras vezes cada uma a seu turno, mas sempre violentamente. Assustei-me muito e comuniquei o fato ao Sr. Milnes, que, esperando descobrir a causa do distúrbio, fez examinar os arames. Não achando usual o caso, ele colocou uma pessoa com uma luz em cada sala, ficando ele com um candeeiro, de modo a poder observar o fio que ia ter as campainhas. Não lhe foi, porém, possível achar a menor explicação desse estranho repique de campainhas, que durou 2 horas e meia. Aí, como no exemplo precedente, temos um incidente provavelmente dependente da intervenção de algum médium inconsciente. O Sr. Milnes diz: foi surpreendente o efeito que isso produziu em uma das nossas criadas, uma jovem mulata. Mais que qualquer outra pessoa da casa, ela, desde o começo, mostrou-se aterrada e na última manifestação caiu com violentas convulsões, a ponto de se precisar do esforço de muitos homens para contê-la. Essas convulsões continuaram pelo tempo de 16 horas, e foram seguidas de uma insensibilidade e de um torpor que persistiram durante uma semana, sendo inúteis todos os meios empregados então para restituir-lhe a saúde. O mais singular é que, desde que ela caiu com esse ataque, as campainhas cessaram de vibrar. As campainhas no hospital de Greenwich. Os detalhes deste caso vieram, como os dos precedentes exemplos, de uma testemunha ocular, o tenente Rivers, companheiro de Nelson, que havia perdido uma perna em serviço, e foram dados ao Major Moore em carta datada de 26 de abril de 1841. As campainhas começaram a tocar a 30 de setembro de 1834, no quarto do hospital ocupado pelo tenente Rivers e continuaram por 4 dias. Entre os toques davam-se intervalos que duravam de 5 a 10 minutos tocando, às vezes, 4 campainhas ao mesmo tempo. Certa vez, diz o tenente, perto das 8 da noite, atei os badalos das campainhas e enquanto fazia, notei que elas eram muito agitadas e sacudidas violentamente. Pela manhã, quando soltei, logo começaram a tocar. O capelão, seu ajudante e o Sr. Tammy, fabricante de campainhas, procederam ao exame sem descobrir a causa do fenômeno. Pediram que a família e os criados lhes cedessem seus quartos. Nós o fizemos, indo jantar à casa de um vizinho, e nessa ocasião ouvimos o som das campainhas. O Sr. Tammy e o ajudante do capelão ali se conservaram até 11 horas, um vigiando os badalos das campainhas e outro vigiando os fios que as prendiam, ambos estupefatos. Ele acrescenta: muitos homens cientistas vieram ver se descobrir a causa do fato. A campainha da parte principal, separada das outras, não tocava. Prendi o botão que ligava a porta principal ao cordão da campainha, para impedir que se utilizassem dele dando liberdade a esta. Às 3 horas da tarde vim ao hospital e aí encontrei grande número de curiosos. Quando lhes indicava o que me parecia extraordinário, isto é, que a campainha da porta não acompanhava as outras, ela começou também a vibrar. A causa de tudo isso é ainda misteriosa. É digna de nota uma outra observação então feita: o que nos pareceu mais extraordinário foi o movimento dos badalos que, diz o fabricante, não podiam timbrar sem serem puxados de baixo. O tenente Rivers diz ainda que fenômenos semelhantes ocorreram no quarto do hospital ocupado por outro oficial, durante uma semana. Multiplicar os exemplos tirados do livro do Major Moore seria fastidioso, pois as narrativas assemelham-se umas às outras. São sempre os mesmos toques violentos produzidos, ora durante algumas horas, ora por meses, os mesmos trabalhos para descobrir algum embuste. E, como remate, sempre os mesmos resultados, isto é, reconhecimento da impossibilidade de atribuir o fenômeno a algum ser humano. Há uma outra fase de manifestações análoga a que acima foi citada, às vezes, sendo, como ela, de caráter puramente material, mas, outras vezes,
denunciando a ação inteligente que, por ter sido pelo povo considerada como visita dos defuntos às suas antigas moradas, é comumente chamada endemoniamento. Essa nova fase tem duas variedades, uma caracterizada por golpezinhos e outros ruídos sem causa aparente, outra, frequentemente, ligando-se às residências de famílias antigas, na Inglaterra e outros países, caracterizada pelo fenômeno das aparições. Uma grande parte dos antigos e conhecidos nomes da classe nobre da Inglaterra possui suas legendas familiares, referindo-se a desordens ou aparições, comumente persistentes através das gerações e geralmente confinadas nas mansões dos seus ancestrais. É daí que procedem as histórias dos espíritos familiares, que, fora do círculo das famílias em que se dão, são consideradas como fábulas. Não há dúvida de que tais narrativas envolvem, muitas vezes, exageros, mistificações e enganos, mas, também é certo que, se em muitas delas separarmos o verdadeiro do superficial, acharemos que encerram sempre um fundo real. Possuímos de testemunhas oculares, provas de alguns desses fatos, cuja inteligência e veracidade não podemos com justiça recusar. Tiremos exemplo de uma recente publicação. Florência Marryat, filha do célebre romancista, há menos de um ano publicou no periódico americano Harper's Weekly, 13 histórias de aparições, que afirma rigorosamente verdadeiras e bem autenticadas, a última das quais foi testemunhada por seu pai, Capitão Marryat, e é relatada tal como lhe foi contada. Vou resumi-la, reproduzindo, porém, em muitos pontos as próprias palavras da autora. Em um dos condados do norte da Inglaterra existe uma quinta, Burying Green, hoje pertencente por herança ocupada pelo Sr. Harry e Sra. Bell. Essa casa é frequentada por um espírito, mas os proprietários nada tendo visto, zombavam dos boatos, como faz a maioria dos sábios, não se importando com as legendas. Seus numerosos amigos, cordialmente convidados, acudiam a Burying Green para ver a quinta e seus amáveis hóspedes. Depois, porém, de certo tempo, começaram a recorrer a frívolos pretextos para encurtar as visitas e fugir a novos convites. Divulgou-se o que eles tinham ouvido, acerca do visitante do outro mundo. Alguns mesmo, declaravam tê-lo visto e o resto não mais pôde ser persuadido a frequentar um teto endemoniado. O Sr. Harry e a Sra. Bell ficaram muito vexados e tudo fizeram para dissipar essa superstição. Desenterraram a história do tal espírito, conhecido como a Dama de Burying Green, e ficaram sabendo que se supunha ser o espírito de um de seus antepassados, que vivera no tempo de Isabel e tinha sido suspeitada de haver envenenado o marido. Seu retrato estava colocado em um compartimento pouco visitado. A Sra. Bell fez reformar esse compartimento, de modo a dar-lhe um aspecto mais alegre, e bem assim limpar e retocar o retrato. Tudo foi inútil. Ninguém podia dormir ali. Os criados se recusavam, logo que se lhes propunha e os visitantes, depois da segunda ou terceira noite, invariavelmente, pedia mudança de aposento. O medo foi se apossando dos hóspedes e esses não voltavam a casa. Nesse apuro, o Sr. Harry dirigiu-se ao Capitão Marryat, seu velho amigo, para pedir-lhe um conselho. O capitão, não crendo absolutamente na história, ofereceu-se para ocupar o cômodo e a oferta foi logo aceita. Com um par de pistolas carregadas debaixo do travesseiro, ele não sentiu perturbação alguma durante muitas noites e pensava já em voltar para casa, mas não podia escapar assim tão facilmente. Passou-se uma semana e certa noite quando o Capitão Marryat ia agasalhar-se, o Sr. Lascelles, um dos hóspedes da casa, bateu-lhe a porta e pediu para vir ao seu quarto a fim de ver uma espingarda de caça novamente inventada e cujos méritos tinham sido objeto de discussões na sala de fumar. O capitão, que já havia despido o casaco e o colete, tomou uma pistola dizendo por brincadeira: "Isto é para o caso de encontrarmos o espírito." Seguiu pelo corredor até o aposento do Sr. Lascelles,
e depois de conversar por alguns minutos sobre as virtudes da nova arma, tornou ao seu quarto acompanhado pelo Sr. Lascelles, que, imitando a sua primeira alusão, disse zombando, a fim de vos defender contra o espírito. O corredor era longo e estava escuro, portanto tenha apagado as luzes à meia-noite. Quando eles seguiam, viram no extremo oposto uma luz pálida que avançava, trazida por uma figura de mulher. As crianças de muitas das famílias de hóspedes dormiam no andar inferior e o Sr. Lascelles teve a ideia de ser alguma senhora que se dirigia ao dormitório dos meninos. O capitão, recordando que estava em camisa e não podia assim apresentar-se a uma dama, colocou-se atrás do companheiro. Deixemos que o próprio narrador conclua a história. A dama de Buringham Green. Os aposentos, de um e de outro lado do corredor, defrontavam-se, cada um, além da porta que do corredor dava entrada para uma pequena sala, tinha ao fundo desta uma outra porta menor, que abria para o quarto de dormir. Muitos dos hóspedes, quando se recolhiam, somente fechavam a segunda porta, deixando aberta a que dava para o corredor. Foi para uma dessas salinhas que meu pai impeliu o Sr. Lascelles quando, para evitar o encontro da dama, tinha se colocado atrás dele. Aí, na sombra, eles se conchegaram, com muita vontade de rir, pela situação em que se achavam, mas, ao mesmo tempo com receio de denunciarem sua presença ao ocupante do aposento e a dama que caminhava para aquele ponto. Ela avançava muito lentamente, ou, pelo menos, assim se lhes afigurava, pela porta quase cerrada, observavam a claridade da luz que ela trazia. Meu pai, que não se distraía dessa observação, exclamou com voz meio sufocada, Lascelles. Por Jove! É a dama. Ele havia bem fixado na mente as feições do retrato da dama que diziam manifestar-se, bem como todos os detalhes do vestuário e forma do corpo, e sentia que não podia enganar-se à vista daquele corpete de cetim vermelho, com peitilho e saia branca, e daquele penteado formado de tufos. Esplêndida figura, disse, mas sem sopro animal. Faça o que fizer, eu conheço o seu valor fictício. O Sr. Lascelles não dava palavra. Por vontade ou não, evitava o olhar da dama de Buringham Green. Ela caminhava calma e imponente, sem olhar para qualquer lado. Meu pai armava a pistola e conservava-se pronto para sair-lhe ao encontro quando ela passasse, a fim de seguir ou dirigir-lhe a palavra, mas, a luz parou junto de uma porta e ali ficou. Lascelles tremia. Era um homem valente, mas sensitivo. Meu pai mesmo, apesar dos seus nervos de ferro, sentia-se arrastado a conservar-se quieto. Depois, a lâmpada moveu-se de novo e, chegando junto à porta meio aberta, a dama lançou-lhe um olhar investigador, como se estivesse curiosa de ver quem ali estava, fazendo ver aos dois, nessa ocasião, a face pálida e os olhos cruéis da dama de Buringham Green. De repente, meu pai abriu a porta e colocou-se diante dela. Ela parou também, conservando a mesma postura do retrato que se achava no quarto dele, mas com a face contraída por um sorriso de malicioso triunfo. Chocado por essa expressão e bem senhor de si, ele apontou-lhe a pistola e fez fogo. A bala varou a porta fronteira e, com o mesmo sorriso, a dama desapareceu através das paredes. Certamente, ficaríamos embaraçados para explicar o fato, se o aparecimento e o desaparecimento da figura não mostrassem que se tratava de uma aparição. Se os espíritos não se manifestam, que foi o que esses dois cavaleiros viam e em quem foi que um deles atirou? Nenhuma narrativa semelhante à precedente foi comunicada ao Major Moore, mas, ele em seu livro cita 3 outros casos de endemoninhamentos. Eles têm em comum que todas as testemunhas afirmam terem se dado os golpes violentos, acompanhados às vezes de outros ruídos estranhos e perturbadores, mas, diferem que um deles parece ter sido de um caráter particular, isto é, dependente da presença de um indivíduo sensitivo ou médium, como se dá na fase moderna,
ao passo que os outros dois parecem ser independentes dos atributos pessoais, serem locais e permanentes através de muitas gerações ou, se podemos dizer, endêmicos. Eis um, descrito na carta de um clérigo inglês, em resposta a um pedido do Major Moore. A Casa Misteriosa Curato de Cidersterne, Norfolk, 11 de maio de 1841. Senhor, recebi anteontem a carta em que me falais da Casa Misteriosa. No vasto território da Inglaterra, creio que talvez não possais encontrar um caso análogo. Lamento, porém, ter de acrescentar que não vos posso fornecer esclarecimentos da mesma ordem dos que recebeste sobre o caso das campainhas. Os ruídos ouvidos neste curato são de um caráter mais grave, são golpes, gemidos, gritos, suspiros, arrastamentos incômodos, arrastamentos de pés pesados e pancadas atroadoras, ouvidos em todos os compartimentos da casa e que nos tem atormentado durante 9 anos em que ocupo este curato. Tudo isso ainda continua desgostando minha família, alarmando os criados e, por vezes, aterrando alguns deles. Precisamente, só vos posso asseverar a existência disso no curato, durante um período de 60 anos, e, não tenho dúvida de que os residentes anteriores a essa data possam levar as suas investigações ainda a tempos mais afastados. Nos anos de 1833 e 1834 tivemos nossa residência quase sempre franqueada a pessoas sérias, que pessoalmente conhecíamos, ou que nos eram apresentadas como desejosas de satisfazer sua curiosidade. Abusaram, porém, da nossa benevolência, envenenaram nossos propósitos e ofenderam mesmo o nosso caráter, pelo que tivemos de cerrar nossas portas. Em 1834 preparei uma memória para dar à publicidade por intermédio do Sr. Rory, conhecido livreiro de Newport Street, Londres, mas, como os fatos continuavam, fui adiando a execução do intento, de um dia para outro, de um para outro ano, até ver como a coisa terminava. John Stewart. Aí temos um exemplo de como desaparecem o conhecimento e a lembrança de tais ocorrências. Não vos posso dizer, já foi publicada a memória do Sr. Stewart. O receio de ficar apontado como visionário ou coisa pior, tem dado lugar ao não aparecimento de centenas de exposições semelhantes. Como noutra obra já falei de muitos outros casos semelhantes, deixo de ocupar-me aqui com o segundo fato citado pelo Major Moore, no qual os golpezinhos e ruídos outros não explicados são aparentemente devidos à presença de um médium. O terceiro exemplo que ele apresenta é o de uma evidente perturbação endêmica. Os fatos aconteceram, diz o Major Moore, em antiga e respeitável casa senhorial do nordeste do condado, habitada em tempos imemoriais por uma família de distinção. Há 18 anos, essa casa era ocupada por um clérigo conhecido do Major Moore, que afirma ser um cavalheiro da mais impecável veracidade e digno do mais elevado apreço. A notícia foi por ele próprio remetida ao Major, a 28 de junho de 1841. Durante o ano de 1680, a parte principal da antiga mansão foi demolida e no seu lugar edificada a casa atual. A parte restante da velha construção não sofreu modificação, e apenas separada da nova casa por um muro, ficou sendo uma granja, ocupada pelo rendeiro das terras vizinhas. A propriedade ficou pertencendo ao pai do atual dono em 1818, quando ela gozava da fama de estar endemoninhada, circulando na vizinhança muitas histórias de visões e ruídos nela ocorridos. A crença popular tudo atribui ao espírito sofredor de um antigo proprietário, falecido há mais de 100 anos. Em 1823, o narrador veio ali residir. Ouviam-se frequentemente ruídos, que, a princípio, a família atribuiu aos moradores da granja, mas quando em 1826 essa parte da velha construção foi posta abaixo, observou-se que os sons se produziam ainda,
tais como a família os tinha ouvido nos anos anteriores, repetidos quase todas as noites. Eis como o clérigo descreve o fenômeno: no silêncio da noite, usualmente entre meia-noite e 2 horas, quando toda a família se achava agasalhada, sem que se lhes possa designar uma causa, ouvem-se seguidos, fortes e distintos golpes como os que produziriam um instrumento